1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, é o nosso texto. Nós vamos ler a partir do verso 3. Domingo passado nós pensamos nos versos 1 e 2, em nossa exposição aqui na carta de Paulo à igreja que se reunia na cidade de Corinto. E agora, nessa primeira carta que ele escreve àquela cidade, capítulo 15, que na verdade, meus irmãos, é a segunda carta, né? A primeira se perdeu, nós temos a segunda e chamamos a segunda de primeira, né? Não aprove a Deus guardar essa carta, mas a igreja que se reunia na cidade de Corinto recebe então essa carta. E a partir do verso 3 do capítulo 15, o texto até o verso 10 vai dizer o seguinte: Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Vamos orar? Deus, fala ao nosso coração pela Tua palavra, obra do Teu Santo Espírito em nós, por nós e através de nós. Sem a qual, Senhor, nós não compreenderemos Tua vontade, Teu desejo, de maneira completa para as nossas vidas. Por isso, auxilia-nos nessa jornada, pois oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos, nós vamos meditar então do verso 3 até o comecinho do verso 10, e no próximo domingo nós vamos pular para o capítulo 16, e no outro domingo nós vamos voltar para esse capítulo 15, e aí vocês vão entender o porquê dessa composição, porque o assunto é tremendamente relevante e central, a ressurreição de Cristo Jesus. Vamos ver um vídeo, vamos liberar o áudio, tem gente lá na mesa. André, acho que a gente vai precisar de você ali em cima. O vídeo fala sobre essa centralidade da mensagem de Jesus ali na cruz.
existe algo central no Evangelho, é a ressurreição de Cristo Jesus. A ressurreição de Cristo Jesus é o ponto central de transição. O ponto central de transição do estado de humilhação para exaltação. O ponto central de transição na vida de Cristo Jesus se dá como um exemplo, um modelo para as nossas vidas. Jesus Cristo veio, segunda pessoa da Santíssima Trindade, e desce da sua glória celestial para se relacionar conosco, encarnando-se e nascendo como um bebê, uma criança, e isso é humilhação. O Deus Todo-Poderoso, de repente, é um bebê. O Deus Todo-Poderoso agora engatinha, e isso é humilhação. O Deus Todo-Poderoso agora é uma criança aprendendo a andar. Isso é humilhação. O Deus Todo-Poderoso é um adolescente. O Deus Todo-Poderoso está sujeito a leis da gravidade, tempo e espaço que Ele mesmo criou, e às quais Ele não estava antes sujeito. E isso é humilhação. O Deus Todo-Poderoso agora inicia um ministério. Ele tem que levar uma palavra de convencimento às suas criaturas. Isso é humilhação. O Deus Todo-Poderoso agora é julgado pelas suas criaturas. Pessoas acreditam nele e outras não. E isso é humilhação. E ele se expõe, ele se entrega, ele se dá, ele se relaciona, come a nossa comida, bebe a nossa bebida, respira o nosso ar, veste as nossas roupas. Isso tudo é humilhação para o Deus Todo-Poderoso, mas ele faz isso. Mas ele faz isso. E aí existe um conluio religioso, político, e ele é condenado. Como um inocente, mesmo assim é condenado. E é crucificado, e isso é humilhação. É esbofeteado, espancado, criticado, e isso é humilhação. Ele é morto, desce à sepultura, e isso é humilhação. Mas vem um momento que nós chamamos de ponto de transição. É o momento aonde, pela graça do nosso Senhor, há a grande revelação. E o ponto de transição é a ressurreição. Por isso que o apóstolo Paulo diz que se nós não cremos na ressurreição, a nossa fé é vã. É vã a nossa pregação, é vã a nossa religião, toda a nossa história se perde. Porque a ressurreição é o ponto de transição da humilhação para a exaltação. Nós temos na nossa vida pontos de transição. Existem momentos na nossa história em que nós temos problemas de saúde, recebemos diagnósticos que causam medo, ansiedade, preocupação. Existem momentos que nós somos humilhados por questões sociológicas. Existem momentos que nós somos humilhados no meio da família. Existem momentos que nós somos humilhados por questões políticas. Existem momentos que nós somos humilhados de várias formas. E vamos descendo a ladeira da humilhação. Problemas de saúde. Você vai ao médico e você fica super preocupado e você não sabe o que fazer. Isso são problemas terríveis na nossa história. Mas também existem momentos na nossa vida em que nós chamamos de ponto de transição. São pequenos pontos de transição. Existem momentos em que você fala, peraí, basta. Eu vou atrás do melhor médico. Eu vou atrás de um tratamento. Eu vou atrás de alguém que me ajude na educação dos meus filhos. Eu vou socorrer o meu filho adolescente nessa jornada que ele está sendo mal influenciado por outros. Eu vou socorrer aquela pessoa que tanto necessita. Eu vou fazer desse momento um ponto de transição. Então existe um momento na nossa história em que nós experimentamos pontos de transição. Momentos em que nós falamos, não basta, chega de tanta humilhação. E a graça de Deus se manifesta. E nós nos levantamos renovados, alegres, felizes. E as coisas começam a dar certo. O dia se torna claro. O ambiente se torna espaçoso, arejado. E nós louvamos a Deus. Porque houve um momento na nossa história em que um ponto de transição aconteceu. E nós podemos transformar o que era humilhação em exaltação. Pela graça. Simplesmente graça. Graça de Deus. Paulo vai dizer que a ressurreição é esse ponto de transição. E nós temos
que entender esse ponto de transição para nos agarrarmos a isso, que é fundamental na nossa existência para enfrentarmos essa vida aqui. A primeira coisa que ele diz, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, está no versículo 3. Ele vai dizer que tudo isso aconteceu, esse grande momento de transição, essa grande história, porque Cristo veio e morreu pelos nossos pecados. A primeira coisa que nós precisamos entender, num ponto de transição, no momento em que nós vamos sair da exaltação para a humilhação, é quem nós somos. Quem nós somos? Qual é o nosso potencial? A pior coisa que pode acontecer para uma pessoa é ela não ter uma visão correta de si mesma. Isso é a coisa mais triste. É quando a pessoa se expõe ao ridículo por si mesma. Quando uma pessoa se acha perfeita, por exemplo. Não, eu não tenho pecado nenhum. Isso é ridículo. Todos nós somos pecadores. O texto vai dizer que Jesus Cristo veio para morrer pelos nossos pecados. Somos, segundo a Bíblia, todos pecadores. Eu sei que muitas vezes você fica em dúvida se é ou não, mas é. A Bíblia diz que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. É por isso que Jesus veio. Se nós não fôssemos pecadores, ele não precisava ter vindo. Então nós pecamos por pensamentos, palavras e atitudes. O pecado é a transgressão da lei, é quebrar a lei de Deus. Então por isso que Jesus veio. Então nós precisamos entender quem nós somos, onde nós estamos, qual é a nossa situação, senão você nunca sai do estado de humilhação para exaltação. É preciso encarar esse problema. Somos todos pecadores, isso não é fácil. Segunda coisa, está no versículo 4. Dá uma olhada no versículo 4. O texto vai dizer que Cristo vem e nós entendemos que ele se identifica conosco. Ele foi sepultado. Então, Cristo vem e morre pelos nossos pecados e ele é sepultado. Se tem uma coisa bonita no Evangelho, é que Jesus Cristo nos entende de maneira completa. Hebreus vai dizer isso. Jesus Cristo nasceu, foi bebê. Ele sabe o que é ser bebê. Jesus Cristo foi criança. Jesus Cristo foi adolescente. Jesus Cristo foi jovem. Jesus Cristo foi um adulto que iniciou sua vida ministerial. Ele teve até uma experiência profissional, como filho de carpinteiro. Jesus, diz Hebreus, a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas. Ele experimentou tudo até a morte, até o sepultamento. Jesus conhece sepultamento de fora para dentro e de dentro para fora. Jesus conhece a perspectiva dos familiares e amigos que acompanham um sepultamento. Ele chora, ele vai a sepultamentos e chora, como em Lázaro. Ele se identifica com aquela dor, ele percebe aquele momento, mas também ele tem a perspectiva de dentro para fora, do morto que renasce. Então a nossa semelhança, o texto vai dizer que Cristo foi tentado, provado em todas as coisas, mas ele não pecou. Nós somos pecadores porque nós negamos a nossa comunhão com Deus. Nós queremos fazer o mesmo erro de Adão e Eva. Queremos definir as coisas do nosso jeito. E aí quebramos as leis de Deus. Mas o Senhor vem e se identifica conosco. Nada poderia nos resgatar do império das trevas a não ser a entrega do próprio Deus por nós. E essa é a maravilhosa teologia da morte e ressurreição de Cristo. Então, em primeiro lugar, precisamos entender quem nós somos. Em segundo lugar, quem Jesus é na sua identificação conosco, para vencermos esse ponto de transição e entendermos ele. Terceira coisa, diz aí o texto, olha o versículo 5, final do versículo 4 e 5, que esse Cristo, ele ressuscita. E ao ressuscitar, ele dá a vitória que é testemunhada. Olha o que diz o versículo 5. Ele ressuscita e aparece, primeiro a Pedro, Cefas, nome aramaico de Pedro. Segundo, aos 12. Depois ele é visto por mais de 500 irmãos. Estão comigo aí? Versículo 6. Versículo 7. Depois ele é visto por Tiago. Ainda no versículo 7. Depois por todos os apóstolos. Depois no versículo 8. E afinal, depois de todos, ele é visto também por mim. Então a terceira coisa importante no ponto de transição. Somos pecadores.
Cristo vem e se identifica conosco do nascimento até o sepultamento. Mas existe um momento importante na história. E o momento importante na história é entendermos que Jesus Cristo ressuscitou. E aí nós olhamos para a ressurreição de Cristo e vemos essa lista e pensamos, qual o interesse do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, de traçar essa lista? É para mostrar que ressurreição não é um mito. A ressurreição de Cristo é um fato histórico. Quero jogar para vocês a citação de George Eldon Ladd, ali no Data Show, que o Ladd vai falar sobre isso. Mas primeiro, Joaquim Jeremias primeiro. Joaquim Jeremias, isso, obrigado. Diz o seguinte: o mesmo claro, escuro, misterioso, esse é um grande teólogo alemão, paira sobre as descrições mais antigas acerca da reação das testemunhas. Por causa da ressurreição de Cristo, né? Ora não reconhecem o ressuscitado, ora o fulgor divino cega, ora creem estar vendo um fantasma, temor e medo, dúvidas e incertezas, lutam com a alegria e a adoração. É isso que acontece no relato dos evangelhos. Dois textos, João 21, 22, 12 diz assim: nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Eles sabiam que aquele que estava ressuscitado era o Senhor. Em Lucas 24, 41 diz, eles não podiam simplesmente crer por causa da grande alegria. Por causa da grande alegria. Jesus ressuscitou. Eu gosto muito dessa citação do Ladd. O Ladd coloca, volta aí por favor, o Ladd coloca em 5 pontos sobre a nossa fé na ressurreição. Primeiro, Jesus foi morto. Poucos eruditos de estirpe questionarão tal fato. A primeira coisa sobre a ressurreição de Cristo é isso. Jesus morreu, e mesmo os grandes eruditos que duvidam, né, que estudam arqueologia, vão duvidar disso. Jesus morreu. Segunda coisa, as esperanças dos discípulos também estavam mortas. Isso é evidente. Terceiro, o desânimo e a frustração dos discípulos foram abruptamente transformados em confiança e certeza. Alguma coisa aconteceu para aqueles homens que estavam cabisbaixos com a morte de Jesus, de repente, se viram cercados de uma alegria, de uma certeza que inundou o coração desses homens. Quarto, por quê? Porque o túmulo está vazio. Quinto, esta é a fé na ressurreição. Faz com que mesmo os eruditos que mais duvidam ou são incapazes de crer na real ressurreição de Cristo, admitem que os discípulos creram nela. Então a ressurreição de Cristo é um fato histórico. Pode tirar, tio Carlos, obrigado. A ressurreição de Cristo é um fato histórico. Não há como você negociar isso. Então o nosso ponto de transição não é a fé no Papai Noel, não é a fé no coelhinho da Páscoa, não é a fé em numerologia, em galho de arruda, trevos de 4 folhas, ferradura, pé de coelho. Nossa fé não está em signos, fulano é peixes, o outro é aquário, olha que interessante, né? O outro é não sei de quê. Nossa fé não está nisso. Nossa fé está baseada num fato histórico, real, de que Jesus Cristo veio, o Deus encarnado, morreu e ressuscitou. E mais de 500 pessoas o viram. E essas pessoas ficaram tão impactadas que aquele homem que estava pregado na cruz, que foi traspassado por uma lança, que foi colocado num túmulo por 3 dias, agora aparece diante delas. E ele não é um fantasma. Ele pode ser visto. Ele pode ser tocado. Ele fala, tem alguma coisa para comer? E ele come com eles. E ele bebe com eles. Como é que isso não vai impactar uma cidade, um estado, uma nação, o mundo? Detalhe. Isso não foi coisa do acaso, sim. De repente, Jesus ressuscitou e começa-se a escrever o Evangelho. Charles Hodge escreveu uma teologia sistemática boa, 1665 páginas. Ele cita os fatos mais autênticos sobre a ressurreição de Cristo. E ele fala, primeiro, a ressurreição de Cristo foi predita no Velho Testamento. Os documentos milenares anunciavam que Jesus viria e iria ressuscitar ao terceiro dia. Segundo,
foi pessoalmente predita por Cristo. Jesus falou que ia ressuscitar ao terceiro dia. Terceiro, foi um fato que admitia fácil verificação. Não dá para ficar duvidando. O ressuscitado aparece para mais de 500 pessoas, está verificado o fato. Quarto, forneceu evidência abundante, apropriada e reiterada de sua verdadeira ocorrência, porque centenas de pessoas viram. Quinto, as testemunhas de fato eram competentes e dignas de confiança. Não tinha nenhum louco entre os 500. Foram até depois no Pentecostes pensar que eles estavam bêbados, né? Mas o Pentecostes só vai acontecer alguns dias depois. E aí Pedro diz, ninguém está bêbado aqui não, é a ação do Espírito Santo. A sinceridade da convicção dessas pessoas, foi demonstrada por sacrifícios, inclusive de suas próprias vidas, em decorrência do seu testemunho. Foram perseguidas, perderam seus empregos, casas, famílias. Foram martirizadas, jogadas num coliseu, devoradas por animais, mas não abriram mão do testemunho de que tinham visto Jesus Cristo ressuscitado. Não abriram mão. Ninguém tirava essa convicção deles. Sétimo, o seu testemunho foi confirmado por Deus, com sinais, milagres e dons do Espírito Santo. Não era só alguma coisa, um discurso poético, ideológico que tomava conta deles, mas a ação sobrenatural de Deus vinha confirmar isso no coração daquelas pessoas, de que Deus havia ressuscitado em Cristo Jesus. Verso 8, esse testemunho do Espírito continua atual nos filhos de Deus. Eu e você não vimos, mas cremos, por causa da obra do Espírito Santo. Nono, o fato da ressurreição de Cristo tem sido comemorado com observância religiosa do primeiro dia da semana, desde a sua ocorrência até hoje. O sábado vira domingo, e a igreja começa a se reunir no domingo, porque o domingo é o dia da ressurreição, domingo é o dia da celebração, domingo é o primeiro dia da semana, e as primícias são para o Senhor. Jesus Cristo satisfaz a lei cerimonial e inicia a nova aliança. E aqueles que creem na graça da nova aliança celebram o domingo. O domingo é o dia da ressurreição. O domingo é o dia da comunhão. O domingo é o dia do Pentecostes, da ação do Espírito Santo. Desde aquele dia da ressurreição, a igreja se reúne. Décimo, os efeitos produzidos pelo Evangelho, eles atingem a igreja, como nós, hoje aqui, igreja cristã, e nós nos tornamos o monumento, segundo Rod, e todos os crentes são suas testemunhas. Essa é a beleza da ressurreição de Cristo Jesus. Pode tirar, tio. Obrigado, tio Carlos. Primeiro, a razão da morte. Cristo veio porque nós somos pecadores. Segundo, o seu sepultamento. Ele vem e se identifica conosco, do começo ao fim. Terceiro, ele ressuscitou. E a prova é inequívoca, é histórica, é cabal. E o Espírito Santo faz isso também nos nossos corações. E nós cremos nisso. Existem fatos históricos que não têm comprovação tão grande quanto a ressurreição. Você aprendeu na escola que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil e acreditou. Pois existem muito menos evidências nisso do que na ressurreição. Existem muito menos evidências em vários fatores históricos que nós acreditamos serem verdadeiros do que no fator da ressurreição. Mas o testemunho do Espírito Santo, para nós, é muito superior a qualquer fato histórico. Porque isso fala aos nossos corações e por essa fé nós vivemos. E esse é o quarto e último ponto, quando o apóstolo Paulo fala aí no versículo 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. O apóstolo Paulo disse que o quarto fator de ponto de transição é a experiência pessoal. De alguém que sabe quem é, sabe o que fez, sabe o quão prejudicial foi até para a igreja do Senhor, mas mesmo assim é uma testemunha de que a graça de Deus pode transformar qualquer um, até um assassino, confesso, como Moisés, como Davi, ou um que colaborou com o assassinato de um cristão, como o apóstolo Paulo, que perseguia a igreja. Porque é bom lembrar a história de homens e mulheres na Bíblia. Que a grande Raabe era a chefe, né? Era a líder de um centro de prostituição.
Quando nós olhamos para homens e mulheres na Bíblia sendo transformados, o apóstolo Paulo diz, isso é graça. Isso é graça. Isso é a identificação de Deus com a humanidade na sua pior forma, mas Ele ama a si mesmo. Ele vem pelos nossos pecados, Ele morre, se identifica conosco, é sepultado, mas ressuscita. E o testemunho da sua ressurreição, pela graça, vem em nossa direção. Por isso que ele conclui no verso 10. Ele conclui, mas pela graça de Deus, o que ele diz aí? Sou o que sou. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Vamos falar isso juntos? Mas pela graça de Deus sou o que sou. Pela graça. O ponto de transição é a graça de Deus, que coloca em nosso coração o testemunho da ressurreição de Cristo Jesus, do Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e glória, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse é o ponto de transição, é que a graça nos comunica que Jesus Cristo se deu por nós na cruz, mesmo sendo nós quem somos, Ele morreu por nós. E aí Romanos, capítulo 6, verso 4 e 5, vamos lá, dá uma voltinha aí na sua Bíblia, volta um pouquinho, é o livro anterior a 1 Coríntios, Romanos 6, Romanos, capítulo 6, versos 4 e 5. O mesmo apóstolo Paulo escreve essa carta à igreja que está em Roma, por isso que chama de carta aos Romanos, capítulo 6, versos 4 e 5, diz assim, fomos, pois, sepultados com Ele, com Cristo, na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. A ressurreição de Cristo garante a nossa ressurreição. A ressurreição de Cristo garante que nós também teremos os nossos corpos transformados. Que nós também seremos reconhecidos em nosso corpo, glorificado, com uma plástica santa, tá bem? Então vai ficar mais bonito, viu, gente? Até você que não acredita que não existe um estado de perfeição melhor que você vai ficar melhor ainda. Né? Pela graça de Deus, nós vamos ser ressuscitados. Vamos poder comer, vamos comer, beber, vamos poder nos relacionar, conversar. Mas isso é assunto para daqui 2 domingos. Propaganda para o sermão dia 21. É lá que nós vamos ter essa alegria, a manifestação da graça do Senhor de maneira plena, a ressurreição. Porque a semelhança de Cristo, nós também seremos ressuscitados. Como eu posso ter no meu coração a garantia desse ponto de transição? O final do versículo 4 de Romanos 6 diz que se a graça e a glória de Deus foi comunicada a nós, nós então andamos em novidade de vida. Efésios capítulo 2, versículo 8 em diante vai dizer, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, para que ninguém se glorie, não de obras, porque senão a gente ia ficar todo, mas é fruto apenas da graça de Deus, para que andemos realizando as boas obras que o Senhor nos chamou para realizar. O que confirma, consagra, coroa a nossa jornada como cristãos, não é apenas uma ética, mas é o amor manifestado nas nossas boas obras. Daí, voltamos lá para 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Paulo, ao concluir, diz que pela graça de Deus ele é quem ele é. Tá bom, pastor Leonardo, mas o que eu levo para casa? Eu não sei que momento você está passando. Eu não sei se você está com problema financeiro, se você está com problema de saúde, se você está com problema relacional, se você está com problema com você mesmo. Tem dia que a gente acorda com problema com a gente mesmo, né? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. O ponto de transição tem que acontecer pela graça do Senhor, e ele pode acontecer
hoje. Amém? Temos que dizer, basta nesse estado de humilhação que nós somos colocados pelas circunstâncias da vida, pelas coisas que acontecem ao nosso redor. Nós não podemos continuar nos enganando a nós mesmos. Nós temos que ter plena consciência do nosso estado e entrar na presença do Senhor e dizer: Senhor, eu quero, por Tua graça, ser de fato e de verdade um filho, uma filha amado do Senhor, que transicionou desse estado de humilhação, de incertezas, de tristezas, de auto-engano, para o estado de exaltação, para um estado de alegria, de testemunho, de paz, de serenidade, dizendo e testemunhando que o Senhor é o Deus dessa transição. E ao experimentarmos isso, possamos testemunhar e encher o nosso coração de esperança, vislumbrando a grande transição pela qual nós fomos chamados e resgatados. O dia em que nós mesmos, todos nós aqui, venceremos a morte e seremos ressuscitados pelo poder, graça e glória do nosso Deus. Amém? Essa é a nossa convicção. É para lá que nós estamos caminhando. É para a Nova Jerusalém que nós estamos caminhando. Aonde não haverá mais nem dor, nem separação, nem diferenças, nem morte, nem o inimigo. Essa é a nossa jornada. Não podemos nos perder nos pequenos pontos da nossa vida aqui. Temos que vislumbrar esse ponto maior, que foi por isso que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, para que nós tivéssemos vida com Ele e a vida eterna. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Queria te convidar com os olhos fechados aí a pensar um pouco na sua vida, porque você não está aqui nessa manhã por acaso. Você veio porque Deus é bom, Ele te ama, Ele te criou, Ele cuida de você e Ele quer que você caminhe com Ele. E ao caminhar com Deus, você experimenta a graça dEle agindo em sua vida, te dando força, renovo, alegria, inteligência, saúde, disposição, autoridade espiritual para os seus pontos de transição que você tanto necessita na sua jornada aqui na terra. Mas mais que isso, o Espírito Santo comunica essa fé ao seu coração a tal ponto que você vislumbra, cheio de esperança, o dia da sua ressurreição no encontro com Cristo Jesus. Por isso, louve a Deus aí, ore e peça forças, peça direção, peça que a graça do Senhor inunde a sua vida. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais que pedimos ou pensamos. Pela graça, eu sou o que sou, disse Paulo. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, porque nós não temos medo nem da morte, porque ela já foi vencida por Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, porque nós, apesar de sermos pecadores, fomos resgatados e essa fé inunda o nosso coração, como inundou a fé daqueles que tiveram um grande privilégio de ver a Jesus Cristo ressuscitado. Obrigado porque essa comunicação espiritual vem de maneira suficiente e eficiente através da Tua graça em nós, por nós. Obrigado, Senhor. Fortifica-nos na jornada. Capacita-nos, ó Deus, na nossa missão aqui na terra. Não permita que andemos aqui cabisbaixos, vivendo, ó Deus, humilhados por nossas próprias escolhas, ou pela artimanha do inimigo que induz ao erro. Mas levanta-nos, ó Deus, nesse ponto de transição, e nos conduza para a glória do Teu próprio nome, a uma jornada cheia de alegria e paz, onde possamos testemunhar com os nossos lábios
que o motivo da nossa jornada bem-sucedida foi a tua graça e glória derramada sobre nós, para a honra, louvor e glória do teu próprio nome. Fortalece cada família aqui representada, cada irmão e irmã nessa jornada, pois oramos pedindo isso em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que ressuscitou e virá, em nome de Jesus Cristo. Amém.